dia em que Dona Quitéria bateu na porta dos fundos da fazenda Boa Vista, ela não tinha mais nada. Não tinha dinheiro, não tinha parentes que quisessem saber dela, não tinha nem orgulho, porque o orgulho foi o último aí, e tinha ido faz 3 semanas, quando ela vendeu a última galinha para pagar o enterro do marido e ficou sem nada para comer naquela noite. Bateu 3 vezes, devagar, como quem pede licença para existir. Quem abriu foi Geralda, a cozinheira-chefe, uma mulher larga de ombros e voz de trovão, que olhou Quitéria dos pés à cabeça com aquela expressão de quem avalia um animal no mercado. 60 anos, viúva, mãos de trabalho, roupa limpa mas surrada, sem referências, sem experiência em cozinha de fazenda grande, sem nada que justificasse uma contratação. Sabe descascar? Sabe lavar panela grande? Sabe ficar quieta? Quitéria disse que sim para as 3 perguntas. Geralda abriu a porta mais um palmo e disse: "Entra, mas não é emprego, é ajuda. Você dorme no quarto dos fundos e come o que sobra. Qualquer coisa errada, vai embora na hora." Era a humilhação com telhado. Quitéria entrou. A cozinha da fazenda Boa Vista era do tamanho da casa onde ela morou a vida inteira. 4 fogões industriais, 2 geladeiras do tamanho de armário, panelas que ela precisava de escada para mexer. Todo dia chegavam mais de 20 peões para almoçar, e o coronel Honório, dono de tudo aquilo, homem de 70 anos com bigode branco e voz que dobrava o ar, exigia que a comida estivesse na mesa às 11h30 em ponto, sem falta, sem desculpa. Nos primeiros dias, Quitéria descascou toneladas de mandioca, lavou panela até à meia-noite, carregou sacos de arroz que machucaram as costas, dormiu num colchão fino num quarto que não tinha janela, só uma fresta por onde entrava o cheiro de estrume do curral vizinho. Acordava às 4 da manhã com o galo do galinheiro e dormia quando a cozinha apagava a luz. Quando apagava. Não reclamava. Por que reclamar para quem? O marido estava morto. Os 2 filhos tinham ido embora para a cidade havia 10 anos e mandavam mensagem no Natal quando lembravam. A casa dela, um cômodo de adobe numa estrada de barro, estava fechada com um cadeado enferrujado, que ela não tinha certeza se resistia ao próximo vento forte. Às vezes, de noite, ela ficava sentada na beira do colchão e pensava: é isso, é assim que termina. Não...
até o ponto certo antes de misturar com a couve. Fez um caldo de galinha que ficou no fogo 3 horas, não porque tinha tempo, mas porque era o tempo certo. E fez um pudim de tapioca com calda de rapadura que nem estava no cardápio, só porque tinha vontade de fazer e os ingredientes estavam ali. Geralda, que tinha voltado de cama ainda meia adoentada, entrou na cozinha às 10h30 e parou no meio do caminho. Ficou parada, cheirando o ar. Olhou para Quitéria sem dizer nada. Depois foi até a panela do caldo, pegou uma colher, provou e ficou em silêncio por uns 3 segundos que pareceram 1 hora. Onde você aprendeu a fazer caldo assim? Com minha mãe, disse Quitéria, sem parar de mexer o feijão. Geralda não respondeu. Mas naquele almoço, o coronel Honório comeu 2 vezes, coisa que não fazia desde antes da esposa morrer, segundo os peões mais velhos, e pediu para saber quem tinha cozinhado. As semanas seguintes foram uma transformação silenciosa. Quitéria foi ganhando espaço na cozinha não por ambição, mas por competência. Geralda, que no começo a tratava como ajudante descartável, começou a pedir opinião. Os peões, homens rudes, de poucas palavras, começaram a chegar mais cedo para o almoço. Um deles, um velho chamado Benedito, disse uma tarde: "Comida dessa eu não como desde que minha falecida fazia", e virou o rosto para o lado, fingindo tossir. O coronel mandou chamar Quitéria uma manhã de terça-feira. Ela foi ao escritório com o coração acelerado, convicta de que tinha feito algo errado. Ele estava sentado atrás de uma mesa coberta de papéis, com os óculos na ponta do nariz. "Quanto você quer para ficar?", ele disse, sem preâmbulo. Ela não entendeu de imediato. "Ficar como?" "Cozinheira, de verdade, com salário, carteira assinada, quarto próprio. Quanto você quer?" Quitéria sentiu o chão afundar levemente sobre os pés. Não de medo, de alívio. Daquele alívio que vem quando você esperou tanto por uma coisa que quando ela chega, o corpo não sabe mais como reagir, a não ser amolecer por dentro. Ela pediu um valor justo. Ele ofereceu o dobro. Mas o maior milagre ainda não tinha chegado. Chegou numa sexta-feira à tarde, quando o coronel recebeu a visita de um engenheiro agrônomo que vinha estudar a terra da fazenda para um projeto de expansão. O homem andou pelo terreno, fez anotações, tirou fotos e, na volta, quase de passagem, mencionou que havia sinais de uma nascente d'água no pasto do fundo, naquele trecho que o coronel sempre achou imprestável por ser alagadiço demais. Quitéria estava servindo café quando ouviu. Não disse nada, mas algo tilintou dentro dela como sino de missa. Naquela noite ela releu o trecho de 1 Reis 17. Leu devagar, palavra por palavra, e quando chegou no versículo em que a farinha não se esvazia e o azeite não mingua, ela entendeu, não com a cabeça, mas com aquela parte mais funda de uma pessoa que o sofrimento abre quando a razão não consegue mais explicar nada. O milagre não começa quando você recebe, começa quando você dá o que não pode dar. Ela tinha chegado naquela fazenda sem nada, tinha dado o que tinha, as mãos, o saber, a atenção, o cuidado que colocava em cada panela como quem reza, e agora estava de pé, não rica, mas de pé, com salário, com quarto, com nome dentro daquela casa, e com uma ideia que nasceu no escuro daquela noite de sexta-feira, pequena, assustadora, impossível, que ela ia deixar crescer até ter coragem suficiente para agir. A ideia era simples demais para ser levada a sério e grande demais para ser ignorada. Quitéria queria abrir um negócio, uma pequena venda de comida caseira, marmitas, doces, bolos de encomenda, usando as receitas que herdou da mãe e aperfeiçoou em décadas de cozinha. Não na fazenda, na cidade, numa barquinha na feira, se fosse o caso, mas dela, com o nome dela. Quando contou para Geralda, a cozinheira-chefe riu. Não foi uma risada maldosa, foi aquela risada de quem conhece o mundo e acha que o outro não conhece. Você sabe quanto custa abrir uma coisa dessas? Você sabe como é a concorrência na cidade? Você sabe quantas mulheres tentaram e quebraram? Quitéria ouviu tudo sem responder. Depois foi ao quarto, pegou a Bíblia, abriu em 1 Reis 17, leu o versículo da farinha que não acaba e foi dormir. Levou 6 meses juntando dinheiro. Cada real que sobrava do salário, e sobrava pouco porque ela não tinha gastos além do básico, ia para um envelope dentro do colchão. Ao mesmo tempo, foi fazendo o que fazia de melhor, cozinhando. Mas agora com intenção. Testou receitas novas, ajustou temperos, pediu opinião para os peões, que eram os melhores críticos que existiam, porque não tinham papas na língua. Começou vendendo de forma discreta, bolo de rolo numa caixa que levava para missa aos domingos, doce de leite que mandava com o caminhoneiro que ia à cidade toda semana.
cocada que o próprio coronel pediu para servir no aniversário da neta. Cada venda era um teste, cada teste era um aprendizado. E cada aprendizado ia para um caderno de capa preta que ela comprou na papelaria e tratava como documento sagrado. O coronel descobriu o que ela estava fazendo numa tarde de sábado, quando achou o caderno esquecido na cozinha. Leu algumas páginas. Era um misto de receitas, anotações de custo, observações sobre o gosto dos clientes, frases da Bíblia espalhadas entre as receitas como marcadores de capítulo. Ele ficou olhando para o caderno por um momento. Depois chamou Quitéria. Ela foi ao escritório pela segunda vez, com o mesmo coração acelerado da primeira. Mas desta vez ele não estava sentado. Estava de pé, com o caderno na mão, e havia uma expressão diferente no rosto, não de autoridade, mas de algo que ela levou alguns segundos para reconhecer. Respeito. Você tem um plano de verdade aqui. Por que não me pediu ajuda? Ela ficou sem fala por um momento. Porque não era coisa sua, coronel. É coisa minha. Ele ficou olhando para ela. Depois sorriu. O primeiro sorriso que ela via naquele rosto em todos os meses que estava ali. Justo, ele disse. Mas eu tenho um espaço no mercado que fica na entrada da cidade. Fechado há 2 anos. Se você quiser, aluga por metade do preço de mercado. Eu sei o que é construir algo do zero. A inveja veio antes mesmo de ela abrir. A sobrinha do coronel, uma mulher de 40 anos que morava na cidade e sempre tinha olhado para a fazenda como herança antecipada, foi até o escritório reclamar. Disse que o tio estava sendo manipulado por uma empregada. Disse que Quitéria era uma aventureira. Disse com a voz firme de quem confunde crueldade com franqueza. Tio, essa mulher não tem nada. Não tem família, não tem histórico, não tem garantia nenhuma. Por que o senhor ia arriscar? O coronel ouviu a sobrinha até o fim. Depois disse apenas: ela cozinha melhor do que qualquer pessoa que já passou por esta cozinha. E tem um caderno cheio de planos, enquanto você tem um cheio de reclamações. Já decidi. A sobrinha foi embora batendo a porta. Quitéria, que tinha ouvido tudo da cozinha sem querer, ficou parada com a colher na mão por 1 minuto. Depois voltou a mexer o feijão. Porque o feijão não esperava. A Quitéria, comida de verdade, abriu numa segunda-feira de março, com uma faixa pintada à mão e 12 tipos de marmita. Não houve festa, não houve discurso. Ela abriu a porta às 11 da manhã e ficou esperando atrás do balcão. O primeiro cliente foi um caminhoneiro que parou porque sentiu cheiro de caldo de mocotó a 100 metros de distância. O segundo foi uma professora que passava a caminho da escola. O terceiro foi um homem de terno que trabalhava no cartório ao lado e estava cansado de comer salgadinho de máquina havia 6 meses. Na primeira semana vendeu tudo o que tinha feito. Na segunda semana precisou fazer o dobro. Na terceira tinha lista de espera para o almoço de sexta-feira. Em 3 meses, a comida de verdade era o assunto da cidade pequena. Não por marketing, por boca. Porque tem uma coisa que comida boa faz que propaganda nenhuma consegue. Ela faz a pessoa lembrar de algo. Da mãe, da avó, de uma tarde de domingo, de uma infância que passou rápido demais. E quando uma comida faz isso, ninguém esquece o endereço. No fim do primeiro ano, Quitéria tinha 2 funcionários, uma vitrine nova e um contrato de fornecimento de marmitas para a escola municipal de segunda a sexta-feira. Tinha quitado o aluguel com 3 meses de antecedência. Tinha consertado a casa de adobe, não para morar, mas porque era dela e merecia estar de pé. E numa tarde de sábado, enquanto fechava o estabelecimento sozinha, ela abriu o caderno de capa preta. Folheou devagar, viu as receitas, as anotações, os preços rabiscados, os versículos espalhados entre tudo como fios de uma mesma costura. Chegou na última página escrita, a anotação do primeiro dia, e leu o que tinha escrito naquela madrugada na cozinha da fazenda, logo depois de ler 1 Reis 17 pela primeira vez. A farinha não vai acabar. Eu acredito nisso. Mesmo sem ver. Ela fechou o caderno, olhou pela vitrine para a rua onde a vida passava normal. Crianças, carros, cachorros, o barulho miúdo de uma cidade pequena num fim de tarde. Ficou ali por um longo momento, sem pressa, sem medo, sem o peso que tinha carregado por tanto tempo que ela já não sabia mais como era não carregá-lo. Depois pegou a chave, apagou a luz, trancou a porta. E foi para casa. Pela primeira vez em muitos anos. Foi para casa.